obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz, a casa está cheia. Também quero agradecer a Mônica, a Lu, ao pessoal do Fotomix, todo mundo aqui ajudando, o grupo unido, né, fortalecido, isso é bem bacana. Bem, vamos começar. O meu foco das minhas fotos são retratos e eu gosto muito de viajar, acredito que todo mundo gosta de viajar, né? Mas eu viajo sempre com o intuito de retratar lugares, culturas e pessoas que sejam diferentes, que façam coisas diferentes, que tenham outra fisionomia, outra cultura, outros costumes, né? E aí que o desafio é esse, né? Como você retratar pessoas que você desconhece a cultura, que você é um estranho para elas. E como fazer com que alguém que está ali no seu dia a dia pare e queira ser fotografado por você. Então, esse é o desafio. Às vezes, quando eu converso com alguns fotógrafos, eles falam assim, eu costumo usar uma lente longa, e aí eu de longe, estou sentado lá no meu café, vejo uma pessoa interessante e fotografo, né? Bem, isso é uma foto de uma pessoa, isso não é um retrato. O retrato é o quê? Você ter uma comunicação com essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa e conseguir com que ela te dê uma imagem, né? Te dê essa foto, né? Que você consiga criar um vínculo com essa pessoa a ponto de ela te dar esta imagem. E esse é o desafio, né? Então, se você vai para um país que você não fala a língua, que você tem costumes e uma imagem diferente, como quebrar essa barreira, como conseguir que essa pessoa queira ser fotografada por você. Então, é disso basicamente que a gente vai falar. Então, esse é o objetivo da palestra, a questão da aproximação. Bem, a segunda coisa a partir disso, né, de você já ter esse contato com a pessoa, como você fazer um retrato criativo, né? Como usar os elementos que estão à sua disposição. Porque não é a mesma coisa que você está fazendo um retrato de uma pessoa num estúdio, né? Você tem uma luz diversa, você tem cores, vestimentas, elementos de direção de arte que você tem que trabalhar e tudo isso às vezes muito rápido. Porque esse tempo de interação, esse tempo de construir essa imagem, na verdade, quem vai te dar isso é a pessoa que está sendo retratada, né? Então, além de falar da aproximação, vou falar um pouquinho sobre a direção de arte, depois da luz, e aí elementos que também podem agregar para realmente o seu retrato ser assim, a imagem que você imaginou, né? Aí você passa daquilo que simplesmente você está vendo para uma imagem que você criou e conseguiu fotografar, tá bom? Então, é isso, destacar formas de aproximação e, a partir dessa conexão, elaborar uma foto criativa com elementos estéticos, de emoção, que transformem essa imagem. Bem, primeira coisa, né? E aí eu estou citando o Roberto Capa, é uma frase bastante conhecida entre os fotógrafos, e se suas fotos ainda não estão boas o suficiente, é porque você ainda não está perto o suficiente. Então, muita gente tem medo de se aproximar do outro, né? Então, fica lá, tal, né? Esperando. E essa é a primeira barreira que você tem que quebrar, né? Essa aproximação. Então, a primeira dica é: chegue perto, se aproxime. Quando eu estou fotografando pessoas, eu geralmente uso lentes ou até grande angular ou lentes curtas, como uma 50 milímetros. Às vezes, grande angular. Imagina, uma grande angular, eu tenho que chegar na pessoa aqui, né? Para eu conseguir pegar o retrato dele. Se eu estiver aqui, já é outra coisa, né? Então, se eu chego aqui, não tem como ele não deixar de me ver. Então, é olho no olho, né? E aí dá uma certa intimidação. Porque a pessoa pode falar, não, eu não quero. Esse é sempre o primeiro temor, né, da rejeição. Bem, vou avisar que acontece.
as pessoas falam não. Não, eu não quero ser fotografado por você. Mas tem gente que fala sim. Então, primeira coisa é você, mesmo estando num país ou numa cultura que você não fala a língua, é o sorriso. É você estar com a câmera baixa, nunca com a câmera no gatilho. Você estando com a câmera baixa, bem, vocês como fotógrafos profissionais sabem que não tem como não identificar um fotógrafo andando na rua, né? É mochila, é câmera, é lente, né? Quer dizer, a gente chega, né? Então, você é identificado. Então, se ele olha para mim, vê que eu tenho uma câmera, não importa qual é a cultura, ele sabe o que eu quero. Então, o vínculo, né? Eu só tenho que criar o vínculo. Mas o objetivo, ele já sabe. Qual é o objetivo? Eu quero uma foto. Né? Eu não preciso falar. A gente chega e fala, posso tirar uma foto sua? Não é isso? A pessoa fala, não. Você tem que tentar trabalhar um outro convencimento. Né? Então, câmera baixa. Né? Eu uso a palavra roubar, mas é um pouco, eu diria, forte, mas é isso. Evitar de roubar uma imagem, um retrato, e sim conquistar o retrato. Né? Então, você com a câmera baixa, a partir do momento que você achar que existe a possibilidade de um retrato, se você levantar a câmera, a pessoa não vai, ela vai estar entregue a você. Né? Ela não vai criar nenhum obstáculo. Muito bem. Então, primeira coisa, chegue perto, se identifique. Com um sorriso, com a expressão corporal aberta, né? Estou aqui. E existe um motivo para você querer fotografar alguém. Você olha aquela pessoa, você fala, poxa, essa pessoa tem alguma coisa interessante. E aí essa é a segunda questão, né? Você tem que estar verdadeiramente interessado naquela pessoa. Não simplesmente, às vezes a gente cai nessa armadilha de olhar uma pessoa e falar assim, aquela pessoa ali, ó, como ela é diferente, né? Tipo, pelo bizarro. A pessoa sabe que você está indo fotografar ela, quais são as suas intenções. Então, se interesse pela pessoa. Às vezes, a gente, viajando, a gente encontra muitos artesãos, muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas num momento de festividade, ligada à cultura, ou mesmo andando na rua, que são pessoas diferentes, que estão fazendo alguma coisa diferente, e aí você tem que olhar para ela e falar assim, tá bom, essa pessoa tem uma coisa interessante, eu vou descobrir quem é essa pessoa, o que ela tem para me falar. Né? Então, você precisa criar uma conexão de confiança com essa pessoa. Então, você precisa ser verdadeiro. Você precisa olhar e falar assim, essa pessoa tem alguma coisa para me dizer. E aí que vem a questão de você escutar a pessoa. Eu já escutei histórias de vida que eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa me falou. E fiquei lá, esperando, a pessoa me contando, chorava. Tem gente que já chorou para mim, eu não sei o que estava me contando. Mas houve uma conexão que aquela pessoa viu em mim que eu podia escutar ela. E isso é uma questão humana. As pessoas querem serem ouvidas. Então, não importa se a pessoa está falando alemão, francês, indiano, enfim. Mas se você está aberto a ouvir, a pessoa vai te contar uma história, vai te explicar, você começa a apontar, perguntar como é que faz, né? Enfim. Então, você começa a criar uma relação. Vocês veem que até agora não tirei uma foto, né? Não tirei foto, com a câmera baixa, né? Então, me aproximei, com um sorriso no rosto. É importante também ter, assim... Às vezes a gente está fotografando e sai logo cedo e volta no final da tarde, com muito peso, andando na cidade, começa a ficar muito cansado. E aí, para você, tipo, entregar o dia, é alguém te falar, não quero ser fotografado. Né? Tem gente que fala, não. Aí dá aquela... Ou também tem, às vezes, você está conversando com a pessoa, vem um terceiro e fala, essa daí vai publicar, vai ganhar dinheiro em cima, não sei o que, aí a pessoa já fala, nem tinha pensado nisso, não sei o que, Então, também tem os terceiros que fazem com que essa interação possa ser rompida. Então, é importante também sempre estar em mente, sempre estar refletindo, não, esse problema é da pessoa, se ela não quer ser fotografada, é porque ela tem algum motivo, não é que ela não gosta de mim, né? Então, porque a gente sempre, né, pensa, por que não quer me dar uma foto? Né? E realmente é muito frustrante.
Porque você criou aquela imagem, você viu aquela pessoa, falou assim, nossa, ia ficar demais com aquela luz, com aquela cor, não sei o quê. Né? Você imagina aquilo. E a pessoa fala, não quero, não tenho tempo, não tenho disposição. Então, não pode deixar cair o termômetro, né? Achar que todo mundo vai dizer não. Uma hora alguém vai dizer sim. Né? Mas também você tem que desenvolver essa habilidade da conquista. Né? Então, abordou a pessoa, se interessou por ela, pelo que ela está fazendo, por o que ela é. E aí você, nesse momento, nesse primeiro momento, quando você fala, chega ao momento que ela entende que você quer fotografar ela vai se perguntar, por que quer tirar uma foto minha? Né? O que eu tenho de especial ou diferente, do que se trata isso? Né? Então tem um estranhamento. E vocês têm que passar muito rápido por esse estranhamento. Não pode deixar a pessoa nesse momento. Tem que passar por isso, rápido. Descontrair, mudar de fala, perguntar o que a pessoa está falando. Quer dizer, sempre deixar focado no que ela é. Quem ela é. E aí ela vai começar a ficar relaxada. Esse é o momento que a pessoa, ela confia em você. E ela vai te dar fotografia. E aí você vai começar a dirigir a pessoa. Eu estou falando aqui, não importa a língua que ela fale. Só com expressão corporal é possível de você falar para a pessoa. Por exemplo, se eu estivesse fotografando aqui, aqui é muito escuro, eu preciso levar essa pessoa até a janela. Eu preciso convencer ela, então, de que eu me interesso verdadeiramente por ela, de que eu quero fotografar ela e que ela tem que se deslocar. Que ela tem que fazer determinada coisa que eu quero. Né? Então, você tem que criar, né, essa curva de interação. Muito bem, então você chegou nesse momento de confiança. O mais legal é quando a pessoa resolve ela fazer coisas para você. Porque tem gente que se empolga e aí que você fica assim, é a parte mais legal. Que a pessoa fala assim, sobe, faz, não sei o quê. Você pede para repetir, a pessoa repete. Aí você conquistou essa pessoa. E aí também cabe o momento da percepção seguinte. E é bem nítido. Mas às vezes a gente está empolgado. E aí estamos lá fotografando, não sei o quê, tá ficando demais. Aí a pessoa faz assim. Ela vai fazer isso. Ela fez isso, você baixa a câmera. Porque ela já não aguenta mais. E a gente acha que, não, mais um pouquinho, vai para lá, não sei o quê. Então, qual é a questão aqui? É você conseguir fazer essa curva, entender ela paralelamente ao seu processo criativo. Né? Porque você tem que pensar em todas as outras coisas. O que você quer fotografar, o que você quer dessa imagem, como é que vai ser essa direção de arte, como é que vai ser essa luz, os problemas técnicos que você encontra. E essa fotografia pode levar 5 segundos, né? É você bater o olho na pessoa, criou essa interação, ou pode levar até meia hora. Quem vai dar esse tempo que você tem para trabalhar é a pessoa. E mais eficiente que você for de conquistar essa pessoa, mais tempo ela vai te dar. Mais confortável ela vai estar. Então, mais tempo você tem para criar uma imagem. Né? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas é importante saber que não é você que está no comando, apesar de você estar guiando ali, tentando chegar nessa curva, mas é a pessoa que vai te falar. Eu faço isso. Seu tempo acabou. Tem uma história de um fotógrafo, Bob Wolferson. Ele conta no livro dele que ele foi tirar foto de um arquiteto e aí ele chegou, né, olhou, tinha uma janela com uma cadeira, com um super design e tal. Então, ele falou pro cara, eu quero que você deite, né? A cadeira foi projetada por você. Ele falou, não. Não. Aí ele, então, vamos ali na janela, tem mais um. Não, a foto que você tem para tirar é aqui, ó. Ficou lá, com a mão no bolso. O que acontece? Aquela imagem é a pessoa. Ela vai te dar o que ela quer ser representada, o quanto que ela está disponível e disposta a essa representação. Você pode sugerir, claro. Essa é a melhor coisa quando a pessoa compra a sua ideia.
mas nem sempre acontece. E isso vai gerando um super estresse. E você tem que ficar sempre cool, né? Porque você fala, meu Deus do céu, se eu não levar essa pessoa para a janela, não tem luz, destruiu o meu retrato, né? Aí você já fica, tipo, dá um... Bem, então, primeiro, chegar perto, né? Então, evite usar lentes longas. Põe uma lente, tenta usar lente grande angular, pode ser uma boa experiência, para você se obrigar a se apresentar para a pessoa que você vai retratar. Esteja verdadeiramente interessado na pessoa, certo? Sorria, escute e converse com a pessoa. Gesticule, esteja disponível, né? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não adianta você falar assim, não, eu quero tirar essa foto sua, tchau, tchau, obrigado, valeu, e vai embora. Às vezes você tira o retrato, aí a pessoa vem te dar um cafezinho, vamos tomar uma cerveja, e não sei o quê, curta o momento. Aliás, a nossa profissão, essa é uma das coisas mais legais que tem, principalmente quando você está viajando. Aceite convites, as pessoas te convidam, vem na minha casa, tem países que as pessoas vem jantar na minha casa, vem conhecer minha família, vem conhecer minha cultura de perto, aceite, vá, né? Esteja disponível a ter essa experiência de vida e a foto vai aparecer. Bem, e peça para fotografar, né? Não roube a fotografia, porque a fotografia roubada lá de longe, tem duas questões. Uma, ela não é uma criação de um retrato, né? Não existe um consentimento, então não tem uma interatividade. Dois, ela não tem uma história. E aí é onde eu quero chegar. Uma boa fotografia, ela sempre tem uma boa história. Como eu consegui tirar aquela foto? O que eu passei? Quem é aquela pessoa? Até mesmo as não fotos, mesmo que você tenha feito todo esse processo, e a pessoa fala assim, não vou tirar, não quero tirar foto. Você tem uma história para contar. Em 2011, eu fiz o Caminho de Santiago. Aí eu estava lá andando e tal, e eu estava fotografando, obviamente. E aí, estava numa cidadezinha, ali na Espanha, super tradicional, medieval, as casas de pedra, tal, blá, blá, blá. Aí eu vi uma porta super antiga, bacana, numa casa de pedra. Era uma porta que tinha duas folhas e ela estava assim entreaberta, né? Aí eu lá, xereta, fui lá, né, já botando a câmerazinha para dentro da casa, né? Aí apareceu um senhor. O que você quer? Eu falei, estou fazendo caminho, sou fotógrafo, não sei o quê. Comecei a conversar com ele. Pá, tal. Aí, claro, tem algumas dicas também, né? Primeiro, fale que você é brasileiro, não tenha medo de dizer isso. As pessoas gostam de brasileiro, né? É verdade. Bem, pelo menos é um receio. Antes eu tinha esse receio, eu achava que as pessoas no mundo tinham uma visão ruim do brasileiro. E não é verdade. As pessoas gostam do brasileiro, né? Então, diga, primeira coisa que eu falo, eu sou brasileira. As pessoas já ficam, nossa, o que você está fazendo aqui? Papapá, tal. Elas já se abrem, né? Porque nós somos um povo amistoso e eles consideram isso, né? Então, diga, você é brasileiro. Bem, dois, você vê que a conversa está meio, né? Que nem com esse senhor aí, ele já vê, o que você está fazendo aqui, né? O que você está bisbilhotando na minha casa? Fala de futebol. Futebol... futebol é o melhor, entendeu? Aí eu estava ligada que estava tendo lá o campeonato espanhol, não sei o quê, tinha tido o jogo do Real Madrid contra o Barcelona, aqueles que... Aí eu falei, o senhor... É aí que foi o erro, né? Eu não entendo nada de futebol. Mas não importa, você fala. Não importa. E aí eu mudei de assunto, comecei a falar de futebol com ele e tal, papapá, papapá. E ele tinha uma feição muito interessante. E eu queria tirar o retrato dele, né? Estava com as minhas segundas intenções. Só que acontece, qual foi a questão? Eu falei, o senhor é Barcelona? Ele falou, não, eu sou Real Madrid, que é isso, não sei o quê. Eu falei, que eu estava torcendo pro Barcelona. Pronto. Já virou uma discussão. E eu, né? Como é que eu vou convencer ele? Muito bem. Mas foi uma discussão saudável, tá? Ele tá rindo, eu também, pá. Ainda mais, coitado, o Real Madrid tinha perdido, então ele estava meio frustrado. Muito bem, eu queria tirar um retrato dele. Aí eu falei, posso tirar uma foto do senhor? Tal, pá, pá.
um parênteses. Eu perguntei para ele se ele morava lá há muitos anos, tal. E ele, muito orgulhoso, me falou da porta. E aquela porta, ela é tipo do século XIV, que está com a família dele desde essa época. Eu falei para ele, nossa, sua porta é mais velha que o meu país, né? E ele, muito orgulhoso de que ele mantém aquela porta, aquela casa, não sei o quê, pá. Eu falei, posso tirar um retrato do senhor com a porta? Aí ele falou, não. Não, não pode. Eu fiquei, né? Poxa vida. Eu tava frustrada. Eu falei, não, né, tem que ter um pessoa tão bonito, não sei o quê, jogando um chaveco no velho e tal. Deixa eu tirar uma foto do senhor. Não. Mas se você quiser, você pode tirar uma foto da minha porta. Eu falei, tá bom. Então, o que acontece? Eu tirei uma foto de uma porta, né? Ela estava entreaberta e nessa fresta tinha um par de botas. Muito bem, este é o retrato que este senhor me deu. Entendeu? Então, claro que não era o que eu queria, né? Mas mesmo numa história onde eu não consegui o retrato que eu queria, eu tenho uma história para contar, né? Então, isso é o legal da fotografia. É você construir histórias, né? Você ter história para contar. Como é que eu fiz essa imagem? Na verdade, isso não serve nem só para retrato, mas serve para qualquer imagem, né? Sempre a busca, né, de achar aquela imagem, de construir aquela imagem, é muito mais legal do que falar, eu estava... Porque eu podia ter roubado um retrato dele, né? Eu podia ir atrás lá da árvore, pegar minha lente, pegar um momento que ele estava distraído, pá. Isso também é um equívoco. Muita gente fala assim, mas eu gosto de pegar aquele momento que a pessoa está distraída. Muito bem, aborde a pessoa, cria um vínculo com ela e deixa ela ficar distraída ao ponto de ela nem perceber que você está tirando foto dela. De tanta confiança que ela tem em você. E eu vou mostrar isso para vocês.